Mas certamente o Frei também deve ter tido angústias e... Sim, porque assim, todo esse processo não foi nada fácil. Então assim, esse começo, para um menino que não estava acostumado com aquilo, gerou muita crise, gerou muito medo. Pensei muitas vezes em sair. Então, um lugar que dorme muito pouco, um lugar que trabalha muito, um lugar que reza muito. Come eu falei, pouco. come tudo, tinha hora certa para comer, tudo é junto, né? Então reza junto, acorda junto, come junto. Você não pode ir lá você não podia ir lá na geladeira e escolher o que você queria comer, não. Era tudo junto. Então aquilo mexia muito com a gente, né? Mexia muito conosco. Mas era tudo purificação, era tudo disciplina, era tudo Deus trabalhando na nossa para alma. aqueles que se permitem, é exatamente isso. Para aqueles que se permitem. Eu, por exemplo, eu me lembro, numa das construções que nós estávamos fazendo, estávamos ajudando a construir o grande convento das irmãs lá no sítio, e nós estávamos no período de bater a laje. A laje começou 5 da manhã e terminou 5 da tarde, só no baldinho, não tinha nenhuma máquina. A gente tinha que ir só no baldinho atrás de baldinho, mais de 50 pessoas trabalhando e não acabava. 5 da manhã até 5 Toma ali baldinho. Olha aí. E eu me lembro que entrou uma turma de 10. E eu olhava a cara deles, pegando os carrinhos, né? Aí eu falava, esses daí estão com cara que não aguenta, não vão aguentar muito tempo. E de fato, eles não aguentavam. Tem muita gente que entrou nesse período e não aguentou. Não aguentava, era muito trabalho, era muito. A gente estava numa fundação, numa época onde precisava trabalhar muito, e trabalho braçal. Mas tinha alguém, por exemplo, técnico, que dizia assim, gente, vamos bater essa laje, mas para bater essa laje tem que ter o ferro tal, tem que ter a madeira tal, ou os freios iam construindo? Tinha um ou outro que tinha feito alguma coisa de engenharia, aquela coisa toda, mas não tínhamos muitos profissionais envolvidos. Tanto é que se você olhar lá hoje tem vários erros assim grotescos, porque... por exemplo, você vê, tem 2 andares a casa. No segundo andar tem uma porta por nada, por além. Se você abrir, você fala, quem fez isso? Parece aqueles memes que a gente vê na internet. Uma escada que não dá em lugar nenhum. Uma das casas que a gente construiu, aí tem um cano do lado de fora, que você fala, o que esse cano tá fazendo? Porque foi a gente que construiu, entendeu? Sem orientação, vamos fazendo, vamos construindo. Então era assim. E dentro de todo esse contexto, tem que estudar, tem que fazer faculdade. Ah, tem isso também. Então eu passei por um período, por exemplo, eu não consegui estudar como deveria estudar. Mas fazer a faculdade de quê? Filosofia e teologia. Ah, tá. Para ser padre, claro. Então o que acontecia? Eu chegava no convento, não tinha aquele momento assim, ó, agora vocês que são estudantes, estudem. Não, trabalho. Então a gente ia para o trabalho braçal. E o tempo de estudar, sei lá o que a gente fazia, nem me lembro, não era quase nada. Então... saímos, não tinha carro naquela época, não tinha carro. Mas eu estudava num seminário? Estudava na diocese. Qual diocese? De Santa Amaro. De Santa Amaro. Então a gente morava ali, região de Grajaú, tinha que ir para a diocese de Santa Amaro, onde acontecia o seminário. E nós não tínhamos carro, então a minha turma, durante muitos anos, então nós tínhamos que andar 30 minutos até o ponto. No ponto nós não tínhamos dinheiro para pagar a perua, o transporte, então nós pedíamos carona, chegávamos na faculdade com os pés cheios de barro, quando chovia principalmente, e ali a gente estudava, voltávamos, trabalho novamente, e assim era a nossa vida. Muitas vezes com muita luta para participar da aula, por exemplo, imagina o cansaço físico para prestar atenção nas aulas, mas olha... era um bom local para dormir. Tirar um soninho. Mas olha, Bertaldo, a graça de Deus era imensa. Eu nunca, por exemplo, mesmo não estudando, sempre tirei notas boas, consegui ir muito bem nas aulas. O que eu fazia? Já que não tínhamos tempo de estudar, eu aproveitava bem a aula. E na aula eu já fazia os meus esquemas. Aquele esquema que eu saía da aula já era estudo para a prova. Então não tinha que depois escutar de novo a aula, depois ler o que o professor falou. Não, na própria aula eu já fichava. E depois, na semana de prova, a gente estudava e otimizava. E vai com Deus. E tinha algum santo, assim, de devoção, já desde pequeno, que depois se apegou assim, e falava, eu gosto muito de santo tal. Antes de responder, só quero deixar claro que eu levei a sério meus estudos. Alguém pode olhar o que eu falei e achar, ele deixou todo jogado. Não, é que eu estava num contexto de fundação do meu instituto. E no contexto de fundação de um instituto,
Hoje, se você for lá nos freis, eles estão dedicados o tempo todo para o estudo. Hoje. Então, eles chegam em casa... Já está a casa construída. Mas alguém já construiu a casa, né? Chegam da faculdade, eles chegam da faculdade, vão estudar cedo na faculdade. Chegam da faculdade, o trabalho deles é estudar. Eles não têm mais o trabalho braçal como era antes. Claro, pode fazer uma coisinha ou outra, deve fazer, mas a prioridade deles é estudo. Então, hoje o Instituto conseguiu criar essa estrutura. Então, só para finalizar, para não achar que a gente levou com a barriga, não queria estudar. De jeito nenhum. Não, E assim, só para o senhor, já que o senhor está nos livros, né? Isso daí já está dito nos livros há muito tempo. A irmã Lúcia, que viu e conversou com Nossa Senhora, escreve as memórias. O que você imagina, o que você imagina sobre Irmã Lúcia? Irmã Lúcia é uma vidente de Fátima, vamos dizer assim, no mundo católico consagrada, não é? Em que todos, inclusive os papas, conversam com ela e tal e coisa, antes de falecer. Bom, muito bem. Então você imagina que a Madre Superiora a dispensa por ordem do bispo para que ela deixe de fazer seus afazeres no convento de Carmelita para escrever as memórias que o bispo mandou escrever. Nananina não. Depois de todos esses afazeres do dia... De noite, às 11 da noite, com uma luzinha de vela deste tamanho, depois de rezar, de joelhos, é que ela vai escrever as memórias. Fantástico. Então, assim, é isso. Era um pouco do que acontecia comigo. Por exemplo, a gente trabalhava muito e terminava muito tarde. Eu me lembro que uma obra que eu sou apaixonado é São João da Cruz. E eu me lembro que se eu quisesse me aprofundar um pouco mais, porque tínhamos as formações, aquela coisa toda, mas se eu quisesse me aprofundar mais, aí o que eu fazia? Eu fazia isso. Depois que todo mundo ia dormir, aí eu ficava de 11, meia-noite, 1h da manhã, me aprofundando naquele conteúdo. Porque não tinha outro tempo. Ou você se esforçava, você fazia algo a mais, ou você não ia conseguir chegar aonde você queria naquele conteúdo, naquele aprofundamento. Então, essas coisas... são gratificantes. Eu não me arrependo de nada. Tinha algum santo assim já desde pequeno assim que gostava, que chamava atenção, ou depois quando entrou no convento foi descobrindo, eu me apego, como é que é, com Nossa Senhora? Você acredita que eu nunca tive assim, veja, eu não tive uma infância muito católica, né? Então, eu não tive assim um santo de devoção da minha infância. E quando se tornou Isso vai começar depois do convento. Que aí eu começo aí sim, eu começo a ver os santos, a entender os santos. Sim, a vida, né? O exemplo. E aí eles começam a me cativar. Então, assim, a nível de doutrina, eu comecei a ficar apaixonado pelos santos da minha ordem. São João da Cruz, para mim, São João da Cruz é um dos grandes mestres de vida espiritual. Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha. Esses três geram para mim... eu gosto muito da doutrina deles. Então não é que esses santos, eu não sou muito chegado neles no sentido de rezar para eles. Pedir intercessão. Você gosta do exemplo deles? Eu gosto da doutrina deles, assim. A doutrina deles é fascinante, desses santos da minha ordem. Agora, de devoção, que eu gosto de pedir ajuda, de me inspirar muito em tantas realidades, é Francisco de Assis. Para mim é o número 1. Eu me apaixono por Francisco de Assis. Não sou franciscano, muita gente acha que eu sou franciscano, sou carmelita, mas tenho uma admiração profunda aos santos do Carmelo como doutrina, mas Francisco tem uma vida que me impressiona, que me cativa, que me ensina tantas coisas. E depois Padre Pio de Petreutina. Então esses são os meus 2 santos de devoção. E como o Padre Pio também se sente às vezes atacado pelo inimigo? Várias vezes, sempre, mas todos nós, né? Sim. A vida nossa nessa terra é uma vida de ataques do mal constante. É tão verdade que o próprio Jesus nos ensina uma oração e pede para a gente se livrar dele. Peçam para que Deus os livre do demônio. Então... o ataque do demônio é para todos nós. E um grande mal hoje na humanidade é que o demônio consegue fazer isso brilhantemente. É dizer que ele não existe, que o inferno não existe. As pessoas passam a não ter medo de ir para o inferno e também de que ele não existe. Então, sabe, as pessoas estão precisando ler a Bíblia. Porque está lá na Bíblia que existem os demônios, que os demônios atacam, que tem uma guerra espiritual e que a gente precisa se fortalecer contra ela.
e rezar. Tem alguma oração específica, assim, que você faça nesse momento? Ou não, é a sua oração como um todo? Como é que é? Então, a primeira coisa sempre foi assim. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Aqui, esse capítulo é muito importante, porque é aqui que o pecado entra no mundo. Culpa original. Isso, é aqui que o pecado entra no mundo. E o pecado já mostra quem ele é. Então aqui nós vamos ver, lê o versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Então, ou seja, aqui aparece o demônio, pela primeira vez na história humana, aparece o demônio. Segura esse trecho e vamos para Apocalipse. Porque o que acontece? As pessoas precisam entender o que aconteceu antes. Porque apareceu uma serpente, mas de onde esse anjo veio? De onde essa serpente veio? De onde ela é? Apocalipse narra o que aconteceu. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 7. Versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. Está dizendo que houve uma batalha no céu. Houve, passado. Houve uma batalha no céu. Isso é Bíblia falando. Houve uma batalha no céu. Deus está dizendo que um anjo chamado Miguel batalhou contra um tal de um dragão. Isso. Segue. O dragão e seus anjos travaram o combate. Não era só o dragão, era o dragão e seus anjos. Então tinha outros. Isso. Mas não prevaleceram. Não ganharam. Não ganharam. Eles perderam. A Bíblia está deixando isso claro. Isso. E já não houve lugar no céu para eles. Olha que interessante. Não houve lugar no céu para eles. Por quê? No Pai Nosso a gente não reza assim? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas... Na verdade, o começo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, no céu só é feita a vontade de Deus. No céu não tem espaço para rebelde. Aqui na terra não, aqui não acontece só a vontade de Deus. Por isso que é a oração do Pai Nosso. Faz aqui nessa terra que a tua vontade aconteça. Então, tanto é que não acontece só a vontade de Deus, que tem guerra, que tem maldade, que tem só coisa ruim aqui, tanta coisa ruim que a gente vê. Porque aqui não acontece só a vontade de Deus. No céu só acontece a vontade de Deus. Então, por isso que é o melhor lugar do mundo para a gente viver é céu. Porque lá só acontece a vontade de Deus. Então, por que ele teve que ser expulso? Por que não houve mais lugar para ele? Porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Então, aqui não é lugar para quem não quis, para quem não quer fazer a vontade de Deus. Segue o texto. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada demônio. Ele dá o nome, ele fala quem é esse dragão. Isso. Quem é o dragão? Chamado demônio e Satanás. A primitiva serpente. Primitiva serpente. Ou seja, aquele demônio, aquela serpente que nós estamos vendo em Gênesis, ele está falando que é esse dragão de agora, a primitiva serpente. Chamado, e aí está agora dizendo o nome, demônio. Isso. Satanás. Sedutor do mundo inteiro. Sedutor. Então, o que está acontecendo lá em Gênesis? Apareceu o sedutor. O sedutor de Eva. O sedutor de Adão. O sedutor da humanidade. Mas eu não cheguei onde eu quero chegar. Foi precipitado onde? Foi precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra. Então, quando essa serpente infernal aparece... Não, e com ele seus anjos. Veio sozinho, não. Exatamente. Bertaldo, ela foi precipitada na terra. Então, quando a gente vê a serpente ali com Adão e Eva, é porque ela foi jogada na terra. E por isso que Apocalipse agora vai dar um recado estrondoso. Isso aqui é um recado estrondoso. Porque já que esse anjo saiu do céu, olha o que está escrito no versículo 12. 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus,
e todos que aí habitais. Fiquem felizes vocês que estão no céu, porque o rebelde saiu. O demônio não está mais lá. O rebelde foi expulso. Isso. O rebelde não vai causar rebelião aqui. Aqui não é lugar para rebelde. Aqui não é lugar para quem não quer fazer a vontade de Deus. Não é lugar. Fiquem alegres. Mas olha o problemão agora. Agora vem um problemão. Olha o recado. Alegre-se, céu. Mas Isso. agora. Mas, ó terra e mar, cuidado. Cuidado. Porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bertaldo, aconteceu um negócio problemático agora. A céus vocês se alegrem, mas terra. Cuidado. E nós estamos no planeta Terra aqui. Planeta Terra, oi? Estamos aqui no planeta Terra. Cuidado. A Bíblia está avisando. O demônio desceu para vós. Mas desceu cheio de grande ira. Veja, não desceu para ficar quietinho. Não. Não desceu para cuidar dos bichos. Não está falando aqui que desceu para os cachorros, desceu para as baleias, desceu para o sol. Não, desceu para vós. Para vós. E pior, cheio de grande ira, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Sabe que o seu tempo está chegando. Então, vamos voltar ao Gênesis? Vamos. Porque Gênesis capítulo 3, essa serpente apareceu. A serpente era o mais astuto dos animais do campo, você já leu isso? Isso. Segue o texto. Mais astuto animais do campo que Deus tinha formado. Ela disse à mulher, A serpente. a serpente, é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. O Deus Criador está dando um mandamento, você tem um limite, você tem que respeitar a minha vontade. Porque, veja, Deus tem uma vontade, é preciso que isso seja respeitado. Claro, você é livre, mas tem uma ordem a ser dada. Mas eu quero chegar no pecado. Então, aí o demônio, que não tem o que fazer, disse, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mentira. Mentira. Mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, o demônio... Por que eu cheguei aqui, Kênia? Porque você fez essa pergunta. O inferno não existe, o inferno... o demônio parece que é bonitinho, e aqui o demônio começa a aparecer como se ele fosse o bonzinho. É um enganador. É um enganador. É o sedutor, como o Apocalipse disse, ele está seduzindo, e para te seduzir ele mostra que ele é o cara bacana. E o que ele faz para mostrar que ele é um cara bacana? Eu vou te dar tudo também. Aliás, não foi isso que... Segura o texto, vamos para outro agora. Mas é por isso, porque tudo que é pecado parece ser legal. Ser bom. Exato. Parece ser bom. Deixa aí, segura esse. Vamos lá para Mateus capítulo 4. Vamos lá, peraí, estamos chegando. Mateus capítulo 4. O sujeito não souber abrir a Bíblia aqui, passa vergonha com o freio. Ela tem que saber manejar. Mateus, aí fica... Onde é que dá? Mateus 4. Mateus capítulo 4, versículo 8. Porque a serpente que apareceu para Adão e Eva, a serpente que caiu do céu, né? Esse demônio tal, que apareceu no Gênesis para Adão e Eva, olha para quem vai aparecer. Agora é para o novo Adão. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Preste atenção. E lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe... Para aí. Para quê? Olha o que aconteceu. É. Quem está transportando Jesus não é Deus. Quem está transportando é o demônio. O demônio transportou-o uma vez mais a um alto monte. O demônio que apareceu para o primeiro Adão está aparecendo para o novo Adão, segundo São Paulo. E a mesma proposta que ele é legalzinho, que olha, se vocês comerem, vocês vão se tornar como deuses. Olha a proposta que esse infeliz vai fazer para Jesus. Dar-te-ei tudo isso, ou melhor, lhe mostra todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe, dar-te-ei tudo isso se, prostrando-te diante de mim, me adorares. Jesus, se você me adorar, eu vou te dar todo esse mundo, porque esse mundo é meu. E eu não vou abrir agora, mas 1 João capítulo 5 vai dizer, esse mundo jaz
sob o poder do maligno. Esse mundo é dele. Então esse mundo é meu. Se você me adorar, eu te dou. Eu te dou tudo. Eu tô respondendo a sua pergunta. Sim. O demônio vem como bonzinho. O demônio vem como atraente. E hoje a gente já está começando a ouvir pessoas dizendo: o inferno é legal, a gente tem que ir para lá, porque no céu não tem nada para fazer. O que a gente vai fazer no céu? Ficar vendo anjo? Ficar adorando? E não sei o quê? Não, no céu no inferno a gente vai curtir, no inferno a gente vai viver festa. Então deve ser muito melhor. Opa, você está sendo enganado, você está sendo seduzido, porque não é isso que Jesus fala de inferno. Inferno não é lugar legal. Segue agora o texto em Gênesis 3, que é aqui que eu queria chegar. Gênesis 3, versículo 6. Até agora, a serpente está conversando com a mulher. Tá batendo um papo para ver se cai, né? Ela está tentando seduzir. Versículo 6, olha o que aconteceu. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer... Epa. O fruto da árvore era bom para comer? Se Deus falou que não era bom? Já seduziu. Seduziu. Porque o pecado sempre vem como se fosse bom. Eu respondi agora a sua pergunta. O pecado, esta é o maior problema de um pecado. Ele parece ser bom. Segue o texto. Era bom para comer. De agradável aspecto. Agradável aspecto, parece a beleza, o inferno parece de agradável. Sim. Muito apropriado para abrir a inteligência. Tudo que é pecado, parece que se eu pecar vai abrir minha inteligência, eu vou conhecer algo que eu não conhecia, porque nós precisamos... Não é isso que o pessoal fala? Nós precisamos conhecer, isso. Nós precisamos experimentar. Esse experimentar é bom e não sei o quê. E se não experimentar antes, não sabe se é bom. Exatamente, tenho que fazer essa experiência, todo mundo é livre. Olha, isso aconteceu com Adão e Eva. Segue o texto. E abrir a inteligência. Tomou dele, comeu... E o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Aí ela faz a experiência do pecado. E ainda leva o outro para o pecado. E o pecado é sempre assim. Nunca vai ficar só em você. Você vai querer levar para o outro o pecado. E essa desgraça, chamada pecado, ultrapassou e chegou até nós. E quantas vezes eu também, várias vezes, achei que um pecado era bom, cometi e levei outras pessoas a cometerem. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes, em nome de achar que algo era bom, levei alguém para fazer uma besteira comigo? Hoje o mundo, em nome do amor, eu amo tanto você, você me ama tanto. Por exemplo, um casal de namorados, eu amo tanto você, você me ama. Não tem problema nenhum nós fazermos sexo antes do casamento. Só que a Bíblia diz que tem problema. Como é que você chama de bom o que a Bíblia chama de mal? Sabe o que acontece, Frei? Nessa semana, nós visitamos a sacristia do Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. E a sacristia é muito bonita, ela tem uns 20 quadros, mas um me chamou a atenção. E eu fui na legenda ver o que estava escrito daquele quadro. Era o demônio dando um livro a uma pessoa. E a legenda é: o demônio tira da mão das pessoas os livros sagrados e coloca livros profanos. No Mosteiro dos Jerônimos. Tá lá para quem quiser ver. Não sei se é o quadro de número 26, 27, sei lá. É o quadro que lá está. E é exatamente isso. Porque os católicos hoje não conhecem a palavra de Deus. Sim. Não conhecem. Desse jeito como você acaba de linkar os versículos, mas não conhecem de jeito nenhum. Há sempre uma Bíblia muito bonita, às vezes quando há ainda... numa estante com uma fita vermelha e ela dourada. Mas cadê a Bíblia marcada que o Padre Jonas marcava? Nós vamos reverter esse quadro. Temos que reverter isso. Vamos. Os católicos precisam. Vão voltar a ler a Bíblia, os católicos vão voltar à missa, nós vamos reverter esse quadro. Nós precisamos fazer isso, porque nós vemos já um bom pedaço do mundo cristão, porque é um grande pedaço do mundo que nem cristão é. Se nós pegarmos a Ásia, um pedaço da África, e nós pegarmos ali o Oriente Médio, há uma grande parte do planeta Terra que não é cristão. Eu vi um rapaz com o microfone na Europa falando assim: você é cristão ou muçulmano? Aí a pessoa dizia assim: sou cristão. Recita aí um versículo da Bíblia. Fala um versículo da Bíblia. Aí,
Mas ele fez isso assim com os 10. Aí daqui a pouco ele pergunta, você é cristão ou muçulmano? Muçulmano. Fala um versículo do Alcorão. O cara... Tudo de cor e salteado. Aí eu falava, gente, olha isso. Eu fiquei olhando... Ninguém dos católicos conseguiu falar diziam que era cristão, que seguia Cristo. Isso bíblico. é Cristo? Ok, não sabia. A gente, em algum momento, esquecemos daquilo que o próprio Jesus falou. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 4. Em algum momento, a gente perdeu a consciência disso. Ó, e se alguém achar que a gente combinou antes capítulo, mas não combinou nada, que não tem nada combinado. Pode fazer a sua pergunta, inclusive, agora aí, mandar pra cá que a gente lê. A gente aqui não combinou nada aqui, não. A combinação aqui é com o Espírito Santo. O Frei sabe Santo. Tudo mesmo, gente. Ele sabe onde é que tá tudo. Não sou expert em... Eu tô tentando decorar aos poucos. Eu não sou bom em decoração. Não fez exegese bíblica ainda, não. Não, mas tô tendo aula com um grande professor, que é Dom José Falcão. Tá me ensinando muito. É verdade. Muito, muito. Ele precisava vir aqui. Sim, tragam. Queria muito que ele viesse Tragam, aqui. Porque é um excelente... Dom José Falcão. O senhor está convidado, senhor bispo. Tá, excelente, excelente. Qual o versículo? Em algum momento, nós perdemos essa consciência que sai da boca do próprio Jesus. Aliás, marca aí Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, mas vamos também para Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Bertaldinho não está fazendo feio não, hein? Ó. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 3. Mas guarda aí o Deuteronômio. Vamos ler primeiro Mateus. Mateus, vamos lá. Mateus capítulo 4. Em algum momento a gente perdeu essa consciência que saiu da boca do próprio Jesus. Mateus 4, 4. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em algum momento a gente perdeu a consciência de que para se manter vivo, a gente não só precisa de arroz e feijão. A gente não precisa só de comida. Em algum momento a gente está perdido neste mundo e esquecemos que este é o grande alimento para a nossa vida e para a nossa alma. E isso é a estratégia do diabo, nos afastar da sua palavra. Porque se eu focar aqui, essa palavra vai ser um alimento tão forte para mim, que quando o diabo vier, ele não terá força nenhuma para me intimidar, força nenhuma para comigo, porque a palavra é sempre mais forte que ele. Tanto é que Jesus aqui, com o demônio aparecendo, o Jesus sempre volta com a palavra. O diabo vem com a palavra, e o diabo é astuto, né? Ele usa a palavra errado, ele traz a palavra errada, ele manipula a palavra, e Jesus vem com a palavra correta e com força. A palavra tem força de afugentar o demônio. Deuteronômio, porque Jesus, na verdade, está lendo o Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento o maná, que não conhecias nem tinha conhecido os teus pais. Então está falando do maná, do deserto, Moisés, o povo que não tinha o que comer, Deus derrama o maná do céu, segue. Para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Jesus cita Deuteronômio. E relembra a cada um de nós. Para você se manter vivo, você precisa da palavra. Então, tudo que vocês estavam falando aí, nós precisamos acordar. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nossas mãos, porque ela é o nosso grande alimento. Ela é o nosso grande alimento.